Bem-vindos a esta celebração. Concluímos hoje a festa em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Durante estes dias, fomos convidados a aprofundar a fé e a renovar a esperança. Maria, a mãe que nunca abandona os seus filhos, conduz-nos sempre a Cristo, fonte de vida e de salvação. Que esta celebração final seja para todos nós ocasião de gratidão e de compromisso. Fortalecidos pela Eucaristia, sejamos portadores da paz e da alegria do Evangelho no meio das nossas famílias e comunidades. Trazemos hoje ao nosso coração aniversário natalício Domingos Jardim Fernandes, Susana Bernardete Gonçalves Vieira, Manuel Carvalho Ferreira, Manuel Jesus Gonçalves Correia, João Luís Felgueiras dos Santos. De pé cantamos. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, a caridade e a fé da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Hoje, ao terminarmos as festividades em honra de Nossa Senhora da Ajuda, a liturgia faz-nos memória da Virgem Santa Maria, a Senhora das Dores. É perante as nossas dores que muitas vezes encontramos uma nova forma de caminhar e de fazermos caminho com Deus e com a Senhora da Ajuda. Diante, uma vez mais, da imagem dela, queremos colocar as nossas alegrias, mas também as nossas dores. E assim, de coração contrito e humilhado, pedimos perdão pelas nossas faltas. Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa admirável providência quisestes, junto do vosso Filho, elevado sobre a cruz, estivesse sua mãe, participando nos seus sofrimentos, concedei à vossa Igreja que, associada com Maria à paixão de Cristo, mereça tomar parte na sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas. Aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Sede a rocha do meu refúgio e a fortaleza da minha salvação, porque vós sois a minha força e o meu refúgio. Por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Livrai-me da armadilha que me prepararam, porque vós sois o meu refúgio. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Como é grande, Senhor, a vossa bondade, que tendes reservada para os que vos temem, à vista da vossa face. Vós a concedeis àqueles que em vós confiam. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Estava a mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa, enquanto Jesus sofria. Uma longa e fria espada, nessa hora atribulada, o seu coração feria. Oh, quão triste e tão aflita, padecia a mãe bendita, entre blasfémias e pragas. Ao olhar o filho amado, de pés e braços pregado, sangrando das 5 chagas. Quem é que não choraria ao ver a Virgem Maria rasgada em seu coração? Sem poder em tal momento conter as fúrias do vento e os ódios da multidão. Firme e heroica no seu posto, viu Jesus pendendo o rosto, soltar o alento final. Ó Cristo, por vossa mãe, que é a nossa mãe tão bem, dai-nos a palma imortal. Maria, fonte de amor, fazei que na vossa dor, convosco eu chore também. Fazei que o meu coração seja tudo gratidão a Cristo de quem sois mãe. Do vosso olhar vem a luz, que me leva a ver Jesus na sua imensa agonia. Convosco, ó Virgem, partilho das penas do vosso Filho, em quem minha alma confia. Mãos postas à vossa beira, saiba eu a vida inteira guiar por vós os meus passos. E quando a noite vier, eu me sinta adormecer no calor dos vossos braços. Virgem das Virgens, Rainha, Mãe de Deus, Senhora minha, chorar convosco é rezar.
Cada lágrima chorada lembra uma estrela tombada do fundo do vosso olhar. No Calvário, entre martírios, foste o lírio dos lírios, todo orvalhado de pranto. Sob o ódio que o matava, foste o amor que adorava, o Filho 3 vezes santo. A cruz do Senhor me guarde, de manhã até à tarde, em minha alma contrida. E quando a morte chegar, que eu possa ir repousar à sua sombra bendita. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, para introduzir hoje o tema do último dia da nossa novena, hoje gostaria de vos contar uma história verdadeira que se passou comigo. Todas as histórias que eu conto são verdadeiras, mas esta é mais verdadeira que as outras. Então, há uns anos atrás, quando eu era pároco e feliz, eu tinha ao encargo algumas paróquias em simultâneo, e numa dessas paróquias, era uma paróquia um pouco sui generis, era uma paróquia pequenita, tinha 70, 80 habitantes. E nessa paróquia tinha lá uma paroquiana, já com os seus 70 anos, que era a Senhora Maria, que era muito divertida e engraçada. Aquelas pessoas, pode estar triste que tu à beira dela ficas logo contente. E como era uma paróquia pequenita, esta Senhora Maria tinha a fazer um pouco de tudo, era sacristã, zeladora e também membro do Conselho Económico. Então acontece que um dia tivemos de fazer obras na igreja paroquial, porque era uma igreja já bastante degradada e depois tinha algumas limitações litúrgicas que eram preciso potenciar, e tivemos de fazer uma coisa que era, durante um ano, durante as obras, tivemos de celebrar num espaço improvisado, um espaço mais pequenito, que era na sede dos escuteiros. Mas neste processo havia um problema muito grave. É que na igreja paroquial havia cerca de 12 imagens de santos, mas neste espaço improvisado só cabiam apenas 3. E tínhamos aqui um grave problema. E então, na reunião do Conselho Económico, em que estávamos a debater isto, eu apresentei este dilema e disse: bem, temos aqui um problema grave, não temos espaço para os santos todos, isto vai já haver chatice entre eles, não sei como é que vou resolver este problema, se fazemos um sorteio, não sei se alguém tem alguma sugestão.
E então a senhora Maria responde de imediato dizendo apenas isto: seu padre, não é preciso inventar muito, já está decidido. São 3, então fica a Senhora de Fátima, o São Bentinho e o São José, porque são os santos que rendem mais esmolas. Agora os outros que se desenrasquem. Partindo desta história, que certamente muitas destas peripécias acontecem de um modo belo nas nossas comunidades paroquiais, hoje terminamos então a nossa maratona recordando estes sapatos que fomos convidados a meditar, nos sapatos de domingo sobre a fé, aqueles sapatos rotos na caridade, os sapatos pequeninos sobre o tema da esperança, os chinelos do quarto sobre o tema da família, as sapatilhas sobre o tema da ressurreição, os chinelos de praia sobre o tema do silêncio. Ontem, os sapatos elegantes de mulher sobre o tema de Maria, a Senhora da Ajuda. E hoje terminamos com estes sapatos um pouco estranhos, que é estes sapatos de palhaço, para nos pensar também como o humor é também uma forma de vivermos a nossa fé e testemunharmos a nossa fé aos outros, como gostaria de partilhar hoje convosco. Para isso, vamos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: cristianismo e humor podem habitar na mesma frase? Nós aprendemos das nossas avós este provérbio: graças a Deus muitas, graças com Deus nenhuma. E se é verdade que ao longo da história o humor nunca foi bem visto pela Igreja, chegava-se ao ponto de afirmar que rir era uma coisa do diabo, essas coisas não faziam bem com a doutrina cristã, curiosamente nas últimas décadas tem havido esta aproximação de que se o humor faz parte do humano, então e se o humano foi criado por Deus, então o humor, em certa medida, também pode ser uma forma desta relação com Deus. Nós sabemos que hoje o humor assumiu-se quase como uma arte autónoma. Basta ver os cartoons dos jornais, as séries de televisão, os filmes, os espetáculos de stand-up comedy, os vídeos, os grafites urbanos. É curioso que hoje, nos cartazes das festas, no nosso Minho, já vem também lá, além do programa religioso e do cantor, lá um espaço para o humorista, para dizer que o humor também tem inserido as nossas festas. No entanto, nem todo humorista deve vir a uma festa religiosa, porque há uma coisa que temos de distinguir, que é o bom humor do mau humor. O humor, antes disso, o que é o humor? O humor implica 3 coisas, genericamente. É a capacidade de improviso e genialidade. Em segundo, é essa criatividade de colocar em relação elementos a priori distintos entre si. E terceiro, aquilo que sabemos, o humor tem esta finalidade de fazer sorrir ou rir as outras pessoas. E para isso precisamos distinguir o bom humor do mau humor. O mau humor é aquele humor que se centra num certo subjetivismo, aquele humor que visa apenas atacar a pessoa, gozar com os seus defeitos, denegrir a sua honra, gerar uma certa discriminação, ao passo que o bom humor é aquele que se centra num certo objetivismo, aquele que se debruça naquelas situações de peripécia do nosso cotidiano, em que através da ironia, do sarcasmo, da ridicularização, procura comunicar uma outra mensagem. Que mensagem é essa? Questionar o estado das coisas, narrar a situação de um outro ângulo inesperado, denunciar alguns abusos de poder e corrupção, dizer a verdade de um outro modo, ou até fazer uma certa avaliação do estado das coisas. A propósito, há um filósofo chamado Henri Bergson que defendia mesmo a função política do humor. E dizia ele que o humor faz falta à sociedade porque o humor é uma espécie de um meio de correção. O humor, muitas vezes, é o último reduto que permite criticar o que está mal, dizer como não vão bem as coisas. E porque diz o que está mal, permite à sociedade passar de um estado menos perfeito a um estado melhor por causa dessa crítica que muitas vezes só o humor a faz. Só a título de exemplo, não sei se sabiam,
mas sabem quantas vezes uma pessoa ri ou sorri por dia? Não sabem, não há problema, o pregador está aqui para vos dizer tudo. Há um estudo americano que diz que se uma pessoa não estiver com os copos, ri-se ou sorri cerca de 18 vezes por dia. Outros estudos dizem mesmo uma coisa curiosa, que a terapia do riso pode até ajudar uma pessoa a superar a depressão. Hoje sabemos que a depressão é uma das grandes doenças do nosso século, como consequência desta sociedade do cansaço, desta sociedade acelerada que todos estamos envolvidos. Curiosamente, em Itália, numa cidade no sul, chamada Nápoles, eles têm um provérbio muito pertinente que diz assim: é melhor morar numa cabana onde se ri do que morar num castelo onde só se chora. E daqui partimos para a segunda pergunta. Mas afinal, Deus ri ou não? Na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, nós podemos folhear algumas passagens que, de um modo direto ou indireto, falam-nos deste riso em Deus. Desde logo no Salmo 2 diz que Deus ri nos céus. No Salmo 37 diz que Deus se ri daqueles que andam a gozar com os justos, que procuram cumprir a lei, porque no fim todos morrerão. No primeiro livro dos Reis, Deus ameaça o povo de Israel, dizendo mais ou menos isto: se não cumprires os meus mandamentos, eu vou-vos entregar aos outros povos para seres motivo de riso nas suas palavras. E depois chegamos ao caso mais emblemático, que é a história de Sara. Sara era a mulher de Abraão, eles já estavam de idade avançada, não tinham filhos, e um dia Deus disse-lhe a Sara: Sara, tu daqui a uns tempos vais ter um filho. E ela começou-se a rir, porque duvidou da palavra de Deus. Duvidou, eu assim já idosa, como é que eu vou ter um filho? É impossível isso. Mais tarde ela dá à luz o seu filho e dá-lhe o nome precisamente de Isaac, que não obstante as muitas traduções possíveis, significa precisamente o filho do riso, ou aquele que Deus me fez rir. Além disso, há um teólogo alemão chamado Karl Rahner, que dizia que se tivéssemos de dizer ou sintetizar os risos de Deus, Deus tem sobretudo dois tipos de riso, dizia ele. O primeiro é o riso da alegria, porque quando Deus criou este mundo tão belo para nós morar, dizia ele, Deus sorriu de satisfação, porque fez uma obra boa, como diz o livro do Gênesis. E em segundo, Deus tem ou terá um riso de confiança, o chamado riso escatológico. O que é que quer dizer? Apesar das dificuldades que temos, das adversidades que atravessamos, nós sabemos que o bem de Deus vai vencer o mal. E o sorriso de Deus há de ser o sorriso final. E como diz o povo, quem ri por último, ri melhor. Por isso, se Deus ri, se Deus sorri, qual é a consequência disto para a nossa vida? Algumas. Se Deus sorri, então nós temos, então a eternidade, essa vida eterna que nós esperamos, não vai ser um tempo triste, mas como diz Dante Alighieri na sua colossal obra A Divina Comédia, vai ser um tempo de sorrisos, onde iremos reencontrar todos os familiares e amigos que já partiram deste mundo. E se Deus sorri, então significa que no fim da vida, Deus não vai estar à nossa espera com um bastão na mão para nos acertar, mas vai estar com um sorriso nos lábios. Tal como nos narra a parábola do filho pródigo, aquele filho que foi, portou-se mal, gastou tudo e quando chega à casa só queria ser um trabalhador, mas o pai certamente sorriu para ele, abriu-lhe a porta, abraçou-o, porque Deus é sempre assim conosco. E com base nesta certeza, isto até muda logo o modo de nós viver a nossa vida. Se Deus sorri, então significa que nós não devemos viver a nossa vida como se fosse um teste pesado para esse julgamento final, mas devemos levar a nossa vida como se fosse o ensaio geral para essa vida eterna de sorriso e alegria que nos espera nesse paraíso. E que provas nós temos disso? Jesus dizia esta frase em São Lucas: bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis de rir. O sorriso
há de superar as nossas lágrimas. E por último, chegamos à última questão, que é: mas o humor é útil para a minha vida espiritual ou não? Obviamente que sim, não o mau humor, mas o bom humor. E então, o Papa Francisco, num documento que publicou há uns anos atrás, chegou mesmo a dizer que o humor pode até ser um modo de santidade. E as pessoas que são bem-humoradas, sempre alegres, no fundo revelam 3 características espirituais. Em primeiro, um sinal de humildade. Uma pessoa que é capaz de se rir de si própria, rir-se dos seus defeitos, rir-se das suas peripécias, no fundo é uma pessoa que se aceita como é, que aceita os seus defeitos, as suas falhas, que não tem a mania da perfeição, não tem a mania que quer ser superior aos outros, mas que aceita a sua fragilidade e a sua finitude. Em segundo lugar, o bom humor é também um sinal de amor. Imaginemos um casal que brincam com o outro, que pegam com o outro, que fazem essas peripécias do humor um com o outro. No fundo, esse humor é a tradução do amor, da liberdade, da sinfonia, da harmonia que existe naquele casal. E em terceiro, a mais bela de todas e a mais arrepiante: o bom humor é também um sinal de confiança. Sobretudo naqueles momentos em que nós atravessarmos os momentos difíceis, aquelas dificuldades que não esperamos, e não vemos isso como o fim do mundo, mas o bom humor leva-nos a relativizar os problemas, a recuperar aquela esperança de saber que aquele momento é temporário, não é eterno e que é apenas um tempo de passagem. E aqui gostaria de citar aquele que é para mim talvez um dos trabalhos mais difíceis do mundo e mais paradoxais, que é: imaginai, num hospital de oncologia, de crianças que lutam pela vida contra o cancro, e está ali um palhaço a tentar arrancar-lhe um sorriso dos lábios. Conseguir-se arrancar um sorriso daquelas crianças é dizer-lhe: por mais amassada que esteja a tua vida, é uma vida que merece ser alegre, merece ser vivida, merece ser um dom agradecido. Foi isso o que o Papa disse ano passado, naquele primeiro encontro mundial que podemos afirmar na história, de o Papa com os humoristas, em que o Papa lhes dizia isto: não vos canseis de fazer o bom humor, de fazer sorrir as pessoas, de lhes devolver a alegria, a esperança, porque, dizia o Papa, sempre que tu fazes sorrir alguém, estás também a fazer sorrir o próprio Deus. E com isto, o que é o humor na vida de um cristão? O humor não é tanto esta arte de contar umas anedotas, dizer umas piadas, mas é sobretudo muito mais do que isso. É esta virtude da alegria, o modo alegre de encarar a própria vida. E o humor, onde eu queria chegar, é este elemento que hoje nos deve distinguir de todos os outros. Hoje, eu lamento dizer-vos, já vai ser difícil nós converter alguém pela teoria, pelo argumento, mas nós podemos contagiar muita gente através da nossa alegria. Nós temos de ser tão bom-humorados, tão alegres, que os outros têm de olhar para nós e têm de dizer isto: opá, eu não sei como é que aquela pessoa que tem mais problemas do que eu, tem mais angústias do que eu, tem mais dificuldades do que eu, tem mais azares do que eu, tem mais adversidades do que eu, e está sempre assim, sempre alegre e bem disposta. Os outros devem olhar para nós e sentir esta inveja positiva e devem se perguntar o que é que aquela pessoa tem, faz, fuma ou come para estar sempre alegre, sempre bem disposta, apesar de tanta tragédia que lhe acontece na vida. Onde é que aquela pessoa vai buscar aquela alegria, apesar de tanto mal que lhe acontece na vida? E aí depois nós respondemos, depois dos outros olharem para nós e sentirem essa inveja positiva, nós dizemos: é apenas Jesus que me faz ser assim. Se o início da igreja, Tertuliano dizia que os outros admiravam-se dos cristãos porque eles se amavam entre eles, davam-se assim bem, que até causavam impacto, hoje os outros têm de olhar para nós e devem dizer: vede como eles sorriem, vede como aqueles cristãos que vão à missa não são pessoas tristes, amorfas, mas são pessoas competentes, alegres, bem-humoradas, bem dispostas.
Assim vale a pena ser cristão, assim vale a pena ir à igreja, assim vale a pena ser devoto da Senhora da Ajuda. Para terminar, hoje celebramos então a memória de Nossa Senhora das Dores, de quem nos falava o Evangelho e de quem narrava de um modo poético a sequência que o precedeu, em que diz-nos que Maria é mãe, não apenas porque deu à luz o Filho, mas também porque sofreu com ele. Dizia o texto que quando nós choramos com Maria, o chorar é também um modo de rezarmos este filho, como descrevia a primeira leitura, é um filho que também saboreou as lágrimas, as angústias, os sofrimentos e as dores que muitos de nós atravessamos. Logo, se há lugar onde o humor, a alegria cristã devem ser testemunhadas, é precisamente aí, nos lugares onde existe esta dor, esta angústia, este desânimo, esta falta de esperança, cujas dores, muitas vezes, podem ser iluminadas, socorridas, cicatrizadas com esta alegria reconfortante de um Deus que não está tanto acima de nós, mas está entre nós, ou está dentro de nós. Por isso, deixava então estas duas breves perguntas para meditarmos na nossa vida espiritual. Em primeiro, como uso o humor na minha vida? Para alegrar a vida dos outros, fazendo-os sorrir, dar-lhes um pouco de esperança, ou para os humilhar, difamar ou discriminar? E em segundo, se a ciência diz que em média uma pessoa ri ou sorri 18 vezes por dia, quantas vezes tu sorris por dia? Irmãos e irmãs, por intercessão da Virgem Santa Maria, que esteve junto à cruz do seu divino Filho, invoquemos aquele que lhe deu tanta coragem e fortaleza, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos pobres, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para que, invocando Santa Maria, nossa esperança, recebamos o dom de perseverar até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor, que fizestes da Virgem Santa Maria a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da humanidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso. Para nosso bem, por toda a sua Santa Igreja. Aceitai, Deus de misericórdia, para a glória do vosso nome, as nossas orações e as nossas ofertas, na veneração da Virgem Santa Maria, a quem nos entregastes generosamente como mãe piedosa, quando estava de pé junto da cruz de Jesus. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria, humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida, como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos teus eleitos, a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores e a Senhora da Ajuda, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, nosso Papa Leão, nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Que conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele concederes ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos muito amados do Pai, ousamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós, seus irmãos, saudai-vos com um gesto de paz. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.